De assunto agora, porque a Defensoria Pública da União promete avaliar assistência jurídica para brasileiros que estão sendo deportados dos Estados Unidos descobrirem se vão receber auxílios sociais. Ou seja, a AGU vai ajudar essas pessoas aí nestes quesitos. Veja só, meus amigos, nesta sexta-feira o segundo avião chegou ao país com 111 pessoas, entre elas 8 crianças de até 10 anos de idade. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, os brasileiros ficaram 12 horas sem alimentação. A Advocacia Geral da União também pediu provas de violência para impedir a repatriação de menores. Vou começar esse assunto com o Pacheco, que é um advogado criminalista, é conhecido por ser um dos notáveis criminalistas, um dos maiores, inclusive, aí, há alguns anos, né, o Pachecão, mas que também atua no seu escritório em Brasília com direito de imigrantes também. Como é que você tem visto essa questão, meu amigo? Eu queria primeiro esclarecer grande criminalista, porque eu tenho 1,80 m e peso 120 kg. Só por isso, tá certo. 30 anos nessas lides, impressionante, né? Parece que foi outro dia. Mas eu vejo o seguinte, Koba, essas pessoas que foram para os Estados Unidos, não só do Brasil, mas né, é o sonho americano, né? O American Way of Life. Ninguém migrou para os Estados Unidos para ir brincar na Disneylândia. Os caras foram atrás de um sonho condições muitas vezes adversas no Brasil. A pessoa procura progredir, tem um sonho de progredir, um sonho de ascensão social e às vezes cai nessa armadilha que é imigrar ilegalmente para outro país, como no caso para os Estados Unidos. Eu vejo como um direito de qualquer país em deportar o imigrante que ali está ilegal. Mas esse imigrante, ele não deve ser tratado... Claro, entre eles pode até haver delinquentes. É um caso à parte. Agora, você tratar todos eles como delinquentes pelo simples fato deles terem ido procurar uma vida melhor, eu acho que é uma coisa muito deletéria por parte do governo dos Estados Unidos. E acho que o Brasil manda bem ao acolher essas pessoas, porque são pessoas que elas desistiram do Brasil, elas estão sendo obrigadas a voltar para o Brasil. E é bom que o Brasil abrace essas pessoas e procure reinseri-las. Nem sei se essa palavra... Reinseri-las. Desculpe, audiência, eu sou meio disléxico. Trazer essas pessoas de volta à cidadania e que o Brasil as receba bem e que elas consigam se recolocar no cenário brasileiro. E acho que o governo tem agido bem nessa direção. 10 segundos. Mas dá bolsa para essas pessoas? Não, eu não sei se é o caso de dar bolsa. Eu acho que é o caso de você dar incentivo para que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho, sejam acolhidas. Nós temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil no atual governo Lula e acho que essas pessoas... há campo para que elas sejam reincluídas na sociedade brasileira. Rapidamente, acho que você se contradisse aí. Porque as pessoas, você disse que eles têm o direito de mandar embora porque são ilegais, mas que não são delinquentes. São delinquentes, sim. A gente pode falar, como? Imagina, que horror falar isso. A definição de delinquente é aquele que infringe a lei. Aquele que comete crime. Eu posso infringir a lei sem cometer crime. O dicionário que eu tenho em casa, o Caldas Olete, diz que é infringir a lei. E eles infringiram a lei. Infringir a lei nem sempre é crime. Você pode ter uma sanção administrativa. Quando você passa no farol vermelho, você não cometeu um crime. Você fez uma infração administrativa, Diogo da Luz. Segundo a legislação americana, entrar ilegalmente nos Estados Unidos é crime. Mas não aqui. Quando o cara chega aqui, ele não tem que ser tratado como criminoso, porque aqui não é crime. Mas eu não estou mandando tratar como criminoso. Então você está falando o quê? Segundo a lei... Eu estou falando quase nada que eu não estou conseguindo. Vou tentar de novo. Tem toda a liberdade. Não vou mais te interromper. Obrigado. Segundo a lei americana, ele cometeu crime, sim. E vem algemado porque essa é a legislação americana. Tem que ser assim. Quando chega no Brasil, no momento que ele
desce, pisa em solo brasileiro e é recebido pelas autoridades aqui no Brasil, aí sim valem as leis brasileiras e é hora de tirar as algemas. Os Estados Unidos mandam as pessoas algemadas, quando as deportam, para todos os países do mundo. Eu falei algo diferente disso, Diogo. Eu não tenho, sim, o delinquente. E eu não tenho a menor dúvida que se o Brasil fosse deportar 100, 200 pessoas ao mesmo tempo num avião, os levaria algemados por segurança, inclusive deles próprios. E vale lembrar que lá em Manaus houve um motim a bordo do avião, sim, senhor. A coisa começou assim, eles se amotinaram, abriram as portas sobre as asas, dispararam as escorregadeiras sobre as asas, isso inviabilizou a saída do avião de volta com passageiros para qualquer lugar e aí tiveram que ser desembarcados. E vale lembrar que as autoridades brasileiras deixaram esses passageiros não delinquentes, como você disse, 24 horas isolados e incomunicáveis até tirá-los de Manaus. E demorou essas 24 horas para montar uma historinha para contar para todos nós, como se o Brasil tivesse feito tudo perfeitamente. Não fez e não poderá fazer nada, porque dentro de um avião americano vale a lei americana. No solo brasileiro vale a lei brasileira. Quando pisam no Brasil, aí sim vale a nossa lei. Eu não discordei de você em absolutamente nada, Diogo da Luz. Agora, eu quero dizer uma coisa, aproveitando a deixa, Kobayashi. O nosso governo federal do Brasil, tem construído um muro, como se aqui fosse a fronteira dos Estados Unidos com o México. Porque hoje, sob o governo Lula, existem refugiados de guerra no Oriente Médio que estão tentando vir ao Brasil, gente com promessa de emprego, inclusive, e o governo Lula tem barrado. Eu ouvi de uma autoridade, de uma alta categoria no governo, que me disse, não, a gente já não tem como cuidar dos nossos pobres, vamos cuidar dos pobres dos outros países. Quer dizer, o Brasil está quebrando nesse governo, no governo do presidente Lula, é um escândalo. O Brasil está quebrando a sua tradição de acolher o mundo, de acolher os povos, de acolher refugiados de guerra. Nós construímos, sim, isso tem que ser denunciado, porque ninguém sabe. Nós construímos, sob o governo Lula III, um muro. Não entra estrangeiro aqui. E o estrangeiro que chega aqui, ele desce em Cumbica e ele já é confinado numa salinha, ele não pode nem sair do aeroporto e já é deportado imediatamente. Ele fica um mês no aeroporto até ser deportado. Mas ele não consegue sair de Cumbica. Isso precisa ser modificado. O Ministério da Justiça tem que prestar atenção nisso. O Ministério do Trabalho, do ministro Luiz Marinho. Luiz Marinho, precisa prestar atenção nisso, ministro. Porque tem gente com trabalho prometido. Você sabe, Diogo da Luz, como os nossos companheiros, nossos compatriotas judeus mais ortodoxos, eles só comem a comida kasher. A carne tem que ser o boi, a galinha, o porco não, que eles não comem. Tem que ser morto por um rabino. Por um rabino. Rabino. E lá, entre os islâmicos, o animal tem que ser morto também por um islâmico. Nós temos frigoríficos no Brasil que estão parados porque não tem mão de obra. Essa gente islâmica que está lá no Oriente Médio, perseguidos políticos, perseguidos de guerra, gente que teve em situações de terremoto, climáticas, etc., que querem migrar e que não são necessariamente pobres. Gente que pode, inclusive, trazer divisas para o Brasil, gente que tem dinheiro para investir no Brasil, eles estão impedidos de entrar no Brasil por essa política canhesta adotada. Eu respeito muito o ministro Lewandowski, respeito muito o ministro Luiz Marinho, de quem inclusive já fui advogado, mas, gente, está na hora de vocês acordarem. E, presidente Lula, está na hora do senhor acordar, porque os seus ministros estão implementando uma política, acredito que o senhor não conheça isso, e tem que tomar ciência e fazer modificar. Nesse programa a gente já teve o Diogo concordando com o Pacheco, a Priscila concordando com o Pacheco e o Pacheco agora criticando o governo Lula. Quem está convertendo para que lado é que eu não sei, Maria de Carli. Como é que você vê essa história toda aí? Esses repatriados, e tem denúncia de ficar 12 horas sem comer, aquela turma anterior já tinha falado que tinha sofrido um maltratamento ali também. Exato. E aí?
De fato, acho que isso tende a se agravar cada vez mais. A gente vê que internacionalmente isso tem se tornado uma tendência. A questão da imigração, de fato, se tornou um problema nas principais economias do mundo. Na Europa é uma questão, é o que faz com que atualmente novos governantes assumam, né, o comando desses países com a pauta totalmente anti-imigração. E há dados, né, que comprovam, de fato, questões ligadas à criminalidade. Isso na própria Alemanha, eu me inteirei disso recentemente, fiquei bastante perplexa, porque eu tenho amigos alemães, eu morei fora muito tempo, e eles já comentaram sobre a questão da violência e a anti-imigração, a sensação de insegurança provocada pela imigração vem tomando uma proporção muito grande, com dados de fato que comprovam isso. Então, esse tipo de comportamento contra os imigrantes, com mais cuidado com relação às fronteiras, vai se tornar o comportamento de praxe dessa próxima década. A gente vê aí o Trump deportando, que aqui vai uma ressalva, né? Ele deportou imigrantes que já estavam previstos para serem deportados por conta do governo Biden. Então, essa deportação... Quer dizer, se o Biden continuasse, ia acontecer do mesmo jeito, não é? Isso, e tem um dado interessante para falar aqui. O governo Obama foi o governo que mais deportou imigrantes nos Estados Unidos. E ele é um democrata. Então, vejam vocês, eu acho que essa pauta da questão anti-imigração, ela vai superar o debate esquerda e direita. A gente vê agora na Alemanha que vão ter eleições no final do mês, onde a gente tem um partido que é o Alternativa para a Alemanha, Alternative für Deutschland, que é um partido que se identifica como extrema-direita. Eles têm essa pauta anti-imigração. Mas, de outro lado, a gente também tem o partido BSW, que, para quem não sabe, é um partido que se identifica com extrema-esquerda, que também tem a mesma pauta anti-imigração. Ou seja, não é mais uma questão de polarização, é uma questão nacionalista e anti-imigracional. Falei que o Pacheco é um grande criminalista, é mesmo, conceituado, mas temos também outros dois grandes criminalistas aqui. O Januzzi e a Priscila Silveira são os pares aqui da advocacia. A Priscila Silveira é a minha professora. Eu que estava pedindo ajuda, né? Eu estava pedindo ajuda para o Pacheco, viu? Fala, professora. Não, só colocando que, inclusive no próprio governo Joe Biden, a gente teve de igual forma, né, deportados, inclusive algemados. Não estou falando o Diogo aqui, vou concordar, obviamente, com o Diogo, que isso já era uma diretriz dos governos anteriores dos Estados Unidos, né, de algemar por questões, entre outras, de segurança, até mesmo deles, porque imagine se eles se rebelam e pulam, o governo dos Estados Unidos que deveria, então, se responsabilizar pela integral saúde física e mental dessas pessoas que estão vindas de lá presas. Agora, como você bem colocou aqui, é que o governo vai receber e a Defensoria Pública da União vai dar essa possibilidade de ajudá-los. Por quê? Porque a Defensoria Pública, ela é mesmo para isso, nessas questões dos vulneráveis, dos necessitados, de pessoas que estejam com violação a direitos humanos, e a Defensoria Pública da União e do Estado de São Paulo, em especial, né, são defensorias que trabalham com essas pessoas que estão desdobradas de violações de direitos humanos também. Então, agora, eu não sei quais seriam os benefícios que seriam dados a essas pessoas e, como bem colocado aqui, quando eles pisaram em solo brasileiro, foi pedido para tirar as algemas, porque o Brasil não permite, né, e não há essa necessidade, já que eles já estavam seguros dentro do... Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, professora. Eu vou levantar... A súmula vinculante 14 é prisão para pessoas que estejam sendo processadas, que não é o caso deles aqui no Brasil. Mas eu só dei essa deixa para ouvir mais uma aula da senhora. Mas eu vou levantar uma polêmica aqui, Januzzi. Vou levantar uma polêmica. A Defensoria Pública da União já vai cuidar dessas pessoas todas que estão chegando aí deportadas para o Brasil. Defensoria Pública, só para as pessoas entenderem, os defensores públicos são aqueles que prestam serviço de atendimento jurídico, de auxílio para as pessoas que são vulneráveis economicamente, hipossuficientes economicamente falando, as pessoas que não têm dinheiro para contratar advogado. Algumas dessas pessoas pagam 30, 40, 50 mil reais para tentar uma aventura nos Estados Unidos, passar por lugar arriscado e tudo. Meus amigos, você tem esse dinheiro para tentar essa vida?
como é que não tem dinheiro para contratar um advogado? E aí a Defensoria Pública, ou seja, todos os cidadãos pagam o Estado para o Estado dar assessoria. Porque ele já gastou o pouco que ele economizou para entrar ilegal lá. Claro. Mas ele estava trabalhando ilegal lá de graça. Não estava ganhando nada. Não, estava trabalhando em subemprego. Normalmente é faxineiro. Eu vou tentar fazer. E aí? Vai lá, Januzzi. Com todo respeito ao mas são em subemprego. Vou tentar fazer o contraponto. Eu quero polêmica, meu amigo. Tá muito calmo Pacheco, esse negócio aqui. Eu acho assim. Ele vendeu as coisas que ele tinha aqui para pagar um coiote para colocá-lo nos Estados Unidos. Ele conseguiu essa façanha. E lá ficou, né? E lá, me parece, pelo decreto que eu estou tomando ciência agora do governo Trump, que estão deportando pessoas que cometeram delitos nos Estados Unidos. Não são só imigrantes ilegais. São imigrantes ilegais que cometeram infrações criminais nos Estados Unidos. São esta a primeira leva que tem vindo. Segundo o governo americano, eles vêm algemados pela segurança da tripulação. Está aqui o Diogo da Luz, que é também piloto privado, que pode me afiançar isso, porque não vem com um pessoal de bordo específico. Logicamente que não é uma viagem de férias, onde tem um serviço de bordo, com refrigerante, comida e etc. E chegando ao solo brasileiro, aliás, eu, se fosse o governo Trump, colocaria Manaus, que é a posição mais exata do Brasil, como a distância menor, e lá deixaria aquelas pessoas, e lá eles se viram para voltar para o seu status quo ante. E nós todos temos que abraçar essas pessoas, dar um bolsa alguma coisa, para que ele não volte a imigrar ilegalmente para algum lugar. Então, assim, a linguiça correndo atrás do cachorro. Existe alguma coisa muito estranha com isso, porque o Brasil já faz isso, hein, Diogo? O Pacheco. Faz lá em Roraima, quando atende aqui os migrantes lá da Venezuela, que vêm aos montes, né? É um projeto chamado Projeto Acolhida, que tem lá a Cruz Vermelha, tem a ONU... Sim. Responsável, aliás, o dinheiro que o Trump tirou da ONU vinha para esse projeto Acolhida, que não virá mais. Eu quero ver de onde nós, brasileiros, vamos tirar o dinheiro para acolher os nossos irmãos da Venezuela que migram para cá, fugidos que estão da miséria e da perseguição política que existe no país, né? Então, sob esse ponto de vista, eu acho que a Defensoria Pública não tem este papel. Não tem esta função. Esta função é do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério dos Direitos Humanos. Existe lá uma ministra que, inclusive, quando teve esse problema que o Diogo da Luz falou lá em Manaus, se dirigiu até Manaus para fazer a retórica do governo a respeito do que tinha acontecido. Então, cabe ao Ministério de Direitos Humanos a resolução desse problema. Inclusive, chama a atenção aqui para um fato que eu me atentei recentemente, que é essa questão, o colega mencionou os venezuelanos, né? De fato, vive uma crise sem precedentes este país, né? A Venezuela, como todos sabem. E nos Estados Unidos, uma problemática muito grande recentemente com o Trump, que anunciou, né, todos os imigrantes lá venezuelanos se declararem irregulares. São cerca de 200 mil imigrantes irregulares. A gente sabe que a Venezuela é um narco-estado e que parte dessa população, né, faz parte do tráfico internacional, mas os 200 mil imigrantes que necessitam de ajuda humanitária, né, é preciso separar o joio do trigo nesse sentido, porque muitos deles, de fato, 10 mil desses 200 mil imigrantes são, de fato, pertencentes ao narcotráfico, mas o que vai acontecer com o restante, né? Assim, é o que eu disse para vocês, essas cenas vão se tornar cada vez mais corriqueiras, a gente vai ter cada vez mais aviões trazendo imigrantes deportados e é isso, é preciso que haja uma política responsável para, como eu disse, separar o joio do trigo e não prejudicar todas as pessoas que se incluem
nessa característica de ser imigrante. Ó, eu quero trazer de volta a polêmica aqui. Me ajudem nessa polêmica, eu quero saber a opinião de vocês. Falei, o cara tem 40, 50 mil para pagar para um coiote para ele tentar uma aventura lá nos Estados Unidos. Poxa, o cara tem 40, 50 mil, ele abre um negócio aqui, ô Diogo, ele abre uma portinha. Claro. Não é? Às vezes não é também o sonho americano, às vezes é uma ganância brasileira. Ele vai lá brincar na Disneylândia, Kobayashi. Que primeiro, não é tratar mal ninguém, quer dizer, eu acho que ninguém sugeriria isso de forma alguma. Tem que recebê-los, são brasileiros, tem que recebê-los bem. E pelo menos a grande maioria aqui são absolutamente legais e não tem nenhum crime a responder. Mas então, o que eu acho incrível é o Brasil vai receber quantos? 200 mil pessoas? Isso em termos de país é pouquíssimo, não é nada muito grande. Então cria uma historinha muito bonita, nós vamos cuidar deles, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque nas contas eles sabem que vão gastar muito pouco e que esse assunto dá muita visibilidade para o governo. E ele cria todas essas historinhas para tudo ficar muito bonito e assim por diante. Só esquece que não tratou bem desses brasileiros quando eles resolveram ir embora. Porque eles foram embora porque eles sentiam que o governo brasileiro os atrapalhava e queriam ir para um país onde tivesse menos burocracia, mais oportunidade, né? Menos impedimento. Mas ainda tem mais uma ironia nisso tudo aí, que é muito incrível. Os Estados Unidos, como o Brasil, inclusive, se fizeram com base nos seus imigrantes. Exatamente. Não fossem os imigrantes, os Estados Unidos não seriam o que seriam. E a gente escuta como voz corrente na política o grande problema no futuro, quando eu era criança, ia ser a fome do mundo. Felizmente, a produtividade dos alimentos cresceu muito. Agora, dizem, o grande problema vai ser a falta de gente. As pessoas estão envelhecendo, nós não temos jovens, não temos trabalhadores e teremos cada vez menos, principalmente nos países evoluídos. No Japão São é verdade. Esses países que estão se fechando contra a migração. Talvez fosse a hora de todo mundo parar e pensar um pouco se não deveriam retomar programas de migração bem pensados, planejados, legalizados, que tivesse treinamento, preparação das pessoas, porque o migrante normalmente ele vai para trabalhar, para ralar. Poucos, a não ser na Europa, que dá muitos benefícios, migram para ficar ganhando moleza e benefícios. Eles vão para dar duro, para se fazer na vida. Então, acho que deviam repensar um pouco. Diogo, o que seria de São Paulo se não fossem os imigrantes italianos, japoneses, judeus, mundo árabe, nordestinos, que eu represento. A nossa querida Maria representando o estado da Bahia. Você falou essa questão, a nossa população vem envelhecendo, nós que já estamos, né, ladeira abaixo, não estamos, na verdade, porque eu sou uma criança, mas eu sou uma criança. Eu tenho 22 anos de idade. A gente vai viver muito mais e a Previdência não vai dar conta. Quer dizer, já não dá conta, já dá um déficit desgraçado. Agora, a questão da fome também, isso não está superado eu li essa semana e eu fiquei abismado. A cada 4 segundos no mundo, uma pessoa morre de fome. No mundo. Agora, voltando à questão da imigração, tem também um aspecto cultural, Koba. Sabe por quê? Quando a gente pensa na cidade mineira de Governador Valadares. Parece que é o maior polo de exportação. É o maior polo de exportação, entre aspas, de gente para os Estados Unidos. Em Governador Valadares, não tem uma família em Governador Valadares que não tenha um membro, porque é uma propagação de cultura. Um cara foi para lá e deu certo. E aí vai criando aquela cultura. Governador Valadares, hoje, não existe. Não existe família em Governador Valadares que não tenha um membro que more nos Estados Unidos ilegalmente. Você sabe que isso é interessante, né? Porque lá em Bastos também é um polo de exportação de brasileiros descendentes de japoneses que vão para o Japão. Mas daí é tudo legalmente. São chamados decacegues, né? Que são aqueles que voltam. E a gente tem 20 mil bastenses em Bastos e mais uns 5 mil no Japão. E eu fico nessas horas que eu lamento por meu avô italiano não ter sido deportado de volta. Não, Pacheco, você não estaria aqui, meu amigo. Eu tô brincando, gente. Eu sou brasileiro, adoro o Brasil. Brasileiro de São Paulo, Sou brasileiro de São Paulo. Meus avós maternos foram acolhidos na cidade. Falei disso na oportunidade do aniversário da cidade agora, dia 25. Estávamos juntos aqui no dia 26 de janeiro.
São Paulo é uma cidade... O Brasil sempre foi muito acolhedor, né? E o Brasil, ele foi feito mesmo a partir de metade final do século XIX, principalmente no sul do país, com alemães, com italianos, com toda essa gente que veio aqui para trabalhar duro, né, Diogo da Luz? Esses dias eu estava tendo uma conversa com um amigo meu e a gente estava falando justamente dessa questão da imigração. A gente sabe que os números, como bem colocado aqui pelo Diogo e pelo Pacheco, né, que essas potências atuais, as principais economias do mundo, elas foram feitas com a mão de obra imigrante. E no início do século XX, o número comparativo de imigrantes com o atual era bem maior. Não tinha controle de fronteiras, mas tinha um porém. Não existia um estado de bem-estar social. Então, havia necessidade dessas economias de ter a mão de obra imigrante e não tinha o peso do Estado de ajudar essas pessoas. Hoje, a história já é outra. Então, a gente estava fazendo esse comparativo entre o imigrante do início do século XX com o imigrante do início do século XXI atualmente, que muitos vão para os países europeus e se beneficiam da vasta rede, que foi um ganho, né, social e trabalhista, da vasta rede de bem-estar social e que causa muita aversão dos nativos destes países. A Maria e o Jonuse já começaram a falar sobre isso, mas agora eu trago a informação completa, porque além desses repatriados que a gente está falando, esses que vêm dos Estados Unidos, um outro dado chama a atenção no país. Informações que são divulgadas pela Secretaria Nacional de Justiça indicam que o país recebeu 194.331 migrantes no ano passado. Desse total, os venezuelanos lideram a lista, no caso são imigrantes, né? Com 94.726 pessoas recebidas pela Operação Acolhida. E os nossos vizinhos, irmãos, também têm invadido o Brasil. Dessa vez, não para procurar abrigos, mas para fazer um tour de compras. Argentinos que moram em regiões fronteiriças têm recorrido ao país para comprar produtos da cesta básica, além de roupas e eletrodomésticos. Eles relatam que os produtos chegam a sair pela metade do preço da Argentina. Dois assuntos diferentes. Aqui, aquele primeiro, que é Operação Acolhida, não é isso? Isso. Que você já estava falando. É uma operação que vem já há alguns anos, né? Mesmo, como foi falado aqui, não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de humanidade, né? de comprometimento, de solidariedade com os povos vizinhos. O Brasil faz essa operação. Existe um verdadeiro campo de refugiados, vamos dizer assim, na fronteira, em Roraima. Logicamente que depois, como o Pacheco falou, essas pessoas são recrutadas para trabalhar nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, etc., principalmente no setor de serviços, né? Você hoje vai a qualquer bar ou restaurante aqui em São Paulo, você vê um venezuelano servindo e fazendo lá as tratativas de garçom, de comim, ou até mesmo cozinhando, né? Enfim, eles vêm em busca de uma alternativa de vida, né? Porque há uma perseguição corrente na Venezuela, há realmente uma falta de alimento e uma falta de perspectiva que faz com que eles tenham as fronteiras abertas, coisa que o Trump está fazendo ao contrário. Está fechando as fronteiras e não acolhendo absolutamente ninguém. Aliás, vai fazer muros, etc. O que me chama a atenção é que esse projeto Acolhida, e aí eu vou fazer coro aqui ao que o Pacheco falou, não é feito com os países e com os imigrantes da África, né? Eu tenho conhecimento, assim como o Pacheco também já disse ter, que alguns países africanos que estão em guerra civil, que também têm um problema de alimentação, problema de perseguição política, eles não acolhem aqueles africanos que vêm para cá, eles ficam num puxadinho que parece também uma comunidade dentro do aeroporto de Cumbica. E enquanto ali... Degradantes. A ministra de Direitos Humanos, ela poderia dar um chego lá no aeroporto, que não é tão distante para ela ver essa situação, né? Já que os direitos humanos que devem ser preservados nesse momento. E ali fica, né, há um pedido de
de que ele é um perseguido político e que ele vai pedir um asilo aqui. Isso demora, que é feito pelo Ministério da Justiça, isso demora meses. Lá eles ficam lá dentro, né, morando efetivamente dentro do aeroporto, e quando não vem a resposta negativa e que determina a deportação, diga-se de passagem, não em aviões da FAB, mas em aviões de carreiras dos países que vão voltar. Então, assim, a política me parece estranha de um lado para estes refugiados aqui, que são nossos irmãos da Venezuela, e os nossos irmãos africanos que também fizeram e construíram a riqueza desse país, porque muitos deles foram escravos que foram substituídos depois pela mão de obra italiana, japonesa, e oriental e etc., me parece que o governo fecha os olhos e não quer ver isso. Então, eu acho que essa deportação americana, só para fazer um contraponto, juntamente com essa operação acolhida, deveria ser estendida também a outros migrantes que chegam aqui até pelo Porto de Santos, que a gente tem conhecimento também, e pelo aeroporto de Cumbica. Eu tô com cerca de 500 refugiados do Oriente Médio, gente que fugiu de guerra. Eles estão aguardando em Bangladesh que nós consigamos o visto para eles virem para o Brasil. São seus clientes, e mais, Koba. Não, na verdade, esses caras são clientes nossos, e essas empresas que eu estava te falando, que frigoríficos... Precisam dessa mão de obra? Precisam dessa mão de obra e não conseguem. Mas mesmo, existe um tipo de visto que chama Le Passé. Por exemplo, o cara quer emigrar para Guiânia, mas não tem voo de Bangladesh para Guiânia. Então ele precisa de um passaporte Le Passé para ele fazer o trânsito do Brasil para Guiânia. Ele desce Cumbica, ele pega um voo para Guiânia. Nem isso o governo brasileiro tem sido colaborativo. Deixa eu só fazer um comentário. Como bem já disse aqui, né, o Januzzi e o Pacheco, com relação ao Brasil receber, né, a gente tem aí a violação de direitos humanos, mas eu não sei se enquadraria, porque a lei de migração, na verdade, dos refugiados, ela tem assim, não se beneficiarão da condição de refugiados indivíduos. Aí tem lá algumas formas onde o Brasil... Isso. Então, eu não sei se enquadraria, eu não estou dizendo que se enquadra, mas não é assim, a pessoa está passando um problema de fome, vou tentar ser refugiado no Brasil, o Brasil vai aceitar de forma... sem nenhum requisito. Automático. Isso. Então, lá nessa lei, ela traz... Ai, meu Deus, é complicado, né? Ela traz aqui, não se beneficiarão da condição de refugiados os indivíduos que já desfrutem de proteção e assistência de organismos ou instituição das Nações Unidas, do Alto Comissariado, que sejam residentes no território ou que sejam considerados culpados em atos contrários aos fins das Nações Unidas. Sim. E que são punidos por crimes de guerra. Então, pode ser que uma dessas hipóteses, não estou dizendo que é ou que não, advenha dessas... Pri, mas só para esclarecer, tá? Quando a gente busca trazer esses imigrantes, não é que eu vou lá, bato na porta e falo, eu quero trazer... Existe um processo, existe... Sim. Eu tô aqui facilitando... Pediu, Diogão, vai lá, fala, Diogo. Para reforçar o que disse o Januzzi e mostrar claramente que é muito mais contação de historinha do que realmente preocupação com os deportados, o governo está dizendo que resolveu que agora eles devem chegar por Fortaleza, que é mais perto. Aí eu pergunto, mais perto do quê? Da onde? Porque esses todos que saem dos Estados Unidos saem da cidade de Alexandria. Se quiser ir para o mais perto, é Boa Vista. Boa Vista e Roraima. O segundo mais perto, quase a mesma distância, é Manaus. Fortaleza é 2.000 e tantos quilômetros a mais, isso dá quase 3 horas de avião. Então nem isso está fazendo sentido. Eles estão andando mais só para ser um aeroporto diferente, dar novos ares para a história. É tudo historinha. Conversa, né, Maria? Tudo tem que ter uma narrativa... uma pitada que vá me ajudar politicamente. É verdade, né? É historinha, né? Mesmo. E aí? Eu acho que de fato é bastante complicado. Eu acho que é a narrativa de sempre, pintando para conseguir fazer com que a promoção política aconteça e não fique tão feio
o governo. Meus amigos, 16 horas e 27 minutos. Eu quero mais uma vez agradecer a participação do nosso querido, grande Luiz Fernando Pacheco, mais uma vez abrilhantando o Tá na Roda deste domingo. Obrigado, Pachecão. Vem no meu lugar agora o Solano Camargo, é isso? É isso mesmo. Solano, vou dizer para vocês, audiência, vocês vão ganhar muito com a minha ausência e com a presença do Solano, que é meu querido amigo, advogado como nós, dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil, como nós, como Nelson como eu já fui. Como grande sujeito. Como o Januzzi é. A Priscila, nossa conselheira agora. É o lado dos advogados. O Januzzi, presidente da OAB do Butantã. Agora, Koba, vai ter comercial? Não vai. Você tá querendo, né? Eu tô querendo chamar o comercial. Viciou, né? Mas você pode chamar o Solano. Faz isso, vai. Tá bom. Vem pra cá, vai. Faz, mas daquele jeito, Pachecão, vai. Roda e avisa. Eu tinha preparado 1 minuto de comercial. Sem comercial. Alô, Terezinha, Solano Camargo. Vem pra cá. Venha pra cá, meu querido amigo. Solano. Venha pra cá, me dá um beijo. Roda, meus amigos. Um abraço. É isso aí. Solano de Camargo chegando, por quê? Porque temos notícias que importam a Solano de Camargo, que é um especialista de direito digital,